Olá pessoal, eu sou a professora Lorena Ponce de Leon, da disciplina de redação, né? E nós estamos no quarto encontro, tá? E vamos estudar hoje a tipologia e narração. Bom, nosso quarto encontro vai se detalhar, esmiuçar a tipologia narrativa. Nós já vimos em encontros anteriores que o Enem trabalha com a tipologia dissertativa argumentativa e que há, basicamente, eminentemente, três tipos, tá, de texto, três tipologias textuais. A narrativa, a descritiva, que vimos no encontro passado, e a tipologia dissertativa argumentativa, que é a solicitada, que é a cobrada no Enem. A tipologia narrativa, pessoal, ela é própria dos contos e das crônicas, tá? É um elemento, os elementos da narrativa que a gente vai estudar nos nossos encontros posteriores, isto é, neste ou no próximo, eles constituem a narrativa. E a narrativa que dá origem, né, que serve, subsidia, que dá origem ao gênero conto e ao gênero crônica, por exemplo, tá? Eles são gêneros muito tranquilos e muito aprazíveis de se ler. Então você, né, que não gosta de ler, você que não tem familiaridade com a leitura, pode começar a ler, né, pelos contos e pelas crônicas. É essa a dica que eu dou aos meus alunos sempre que posso, tá? Porque é muito interessante para produzir um bom texto que você tenha leitura e que você goste de ler os mais variados gêneros textuais, seja reportagem, seja notícia, tá? Seja um texto informativo, descritivo, seja um conto fictício, seja um conto fantástico, tá? Uma crônica, tudo isso vai contribuir para a tua bagagem de mundo, para o teu conhecimento prévio. E isso é muito importante que você faça desde então, tá? Então vamos entender aqui alguns conceitos básicos. A primeira coisa, acompanha aí na sua tela. Olha só, a narrativa é a exposição de fatos reais ou imaginários, muito bem, reais ou imaginários, sobretudo porque há os contos, tá, fantásticos, aqueles que são narrativas irreais, que envolvem fantasmas, bichos que falam e assim sucessivamente, tá? Olha só, é a exposição de fatos reais ou imaginários cujo desenvolvimento se deve à ação de pessoas, animais ou coisas. Não somente os fatos apresentados hão de ser interessantes, como a maneira de transmiti-los e a originalidade da linguagem deverão cativar e atrair. É por isso, pessoal, que os contos e as crônicas, né, os contos, muito mais que as crônicas, eles têm essa característica, né, de serem muito interessantes, de atraírem bastante, tá? Porque eles conquistam e eles cativam o leitor. É por isso que eu sempre digo, você que não gosta de ler ou que tem pouca familiaridade com o assunto, é interessante que você comece a ler por contos e crônicas, porque você vai ter uma relação, né, mais estreita, mais íntima e mais aprazível com a leitura, tá? Acompanha aí, olha só. A verossimilhança, né, a surpresa, o lado humano dos acontecimentos e dos gestos, são notas presentes na narrativa e que prendem a atenção do leitor. Olha só, aquilo que é verossímil, né, a verossimilhança, é algo que se parece com a realidade, mas que não é. É algo que se parece com outro, mas que não é, tá? Mas é uma verossimilhança, é uma verdade inventada, vamos dizer assim. E os contos, eles são basicamente isso, né? São histórias baseadas em outras, ou são histórias irreais, né? Olha só, diferentemente das características da descrição que nós vimos no encontro passado, né? Há um predomínio do desenrolar dos fatos, isto é, maior número de verbos de ação, verificamos que na narração há um dinamismo dentro do texto, existe um antes e um depois, expressando a existência de sucessividade, temporalidade e movimento. Então, a narrativa, né, o conto, a crônica, a narrativa, essa tipologia narrativa, tá, ela tem essa sucessão, esse encadeamento de fatos, né, e eles devem, pessoal, ter um início, um meio e um fim. É importante que você entenda isso. Diferentemente da tipologia dissertativa, que tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Ah, professora, mas em se comparando, parece a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa, tá? Você vai entender
no nosso próximo encontro, que a gente vai estudar, por exemplo, os elementos essenciais da narrativa, vai estudar a estrutura narrativa de um conto, de uma crônica, do gênero, né, conto e crônica, você vai entender que é de uma outra maneira, tá? Embora pareça introdução, desenvolvimento e conclusão, se dá de uma outra maneira, tá certo? Até porque a narrativa é em primeira pessoa, há narradores, né? E na tipologia dissertativa, há impessoalidade, né? Que é o que se cobra no Enem, tá? É em terceira pessoa ou em primeira do plural, então a gente já começa a ver pequenas distinções aí, dentre basicamente esses dois tipos textuais. E há mais um, né? Há mais um, além do descritivo e do dissertativo, né? Há mais um, né? A narração, a descrição e a argumentação, tá? Olha só, vamos adiante. É muito importante que você preste atenção a essas perguntas indispensáveis na narrativa. O que é o fato, com quem, personagem, onde, que é o ambiente, o espaço físico, e quando, tá? Que é o momento, tá? É muito importante que você faça essas perguntas porque elas constituem a narrativa, tá? Elas constituem a narrativa. E num texto narrativo, seja ele um conto ou uma crônica, essas perguntas aí são indispensáveis, isto é, elas são essenciais, certo? Olha só, vamos aos tipos de narração. Veja bem, você tem a narração objetiva e tem a narração subjetiva. A primeira delas, a objetiva, diz o seguinte: o narrador não se envolve emocionalmente com as personagens, contando de forma impessoal e direta os fatos. Ele é um narrador observador, né, pessoal? Você pode ver isso em textos jornalísticos, em que os redatores procuram ser objetivos na divulgação de notícias. Então, a notícia, pessoal, é um gênero textual, assim como a reportagem, assim como o conto, a crônica, o poema, a música, a carta, a poesia, o cordel, tá? E os gêneros textuais que são maiores, eu já falei isso aqui em encontros anteriores, eles abarcam os tipos, que são eminentemente 3, né? Então, por exemplo, na narração objetiva, no gênero notícia, né? A gente tem aqui, na divulgação de notícias, a gente tem aqui um narrador que não se envolve emocionalmente, né? Porque o repórter, ele está lá para cobrir, para narrar os fatos. Ele não pode jamais se envolver com aquilo ali, né? Dizer se isso é errado, se isso é certo, né? Então, ele denota certa impessoalidade, ele é imparcial, tá? Perdoe-me, não é impessoalidade, denota, tá? Imparcialidade, ele deve ser imparcial, ele deve transmitir, narrar, tá? Olha só, narração subjetiva. O texto é escrito em primeira pessoa e o narrador participa dos acontecimentos como personagem, ele é narrador-personagem, tá? Há envolvimento emocional do narrador, ou seja, ele conta os fatos de forma pessoal e subjetiva, mostrando-se sensível ao que acontece. Nesse caso aí, diferentemente do que aconteceu com o gênero notícia, no nosso exemplo, né, ele já se envolve, tá? Ele já tem aí uma relação mais íntima com o que ele está narrando. É uma narração mais subjetiva. É aquilo que eu digo, pessoal, a subjetividade é um conceito que eu já trouxe aqui. Ela é pessoal, ela é de cada um. Cada um tem uma impressão, cada um tem uma maneira de enxergar as coisas, embora esteja diante, por exemplo, do mesmo quadro, né? Aquele quadro, para mim, né, é importante. Essa parece um exemplo bobo, mas que funciona. Veja bem, se você tem aqui, nesse quadro, tá? Esse exemplo aqui. Engraçado que parece bobo, tá? Mas aqui eu vejo, né, duas crianças. Outra pessoa pode ver um casal, um homem e uma mulher. Já uma outra pessoa pode ver dois irmãos. E assim, né? E assim há uma sucessividade de pessoas vendo, né, uma mesma coisa, mas cada um enxerga algo diferente. Então, é subjetivo, tá? Eu posso ver dois irmãos, um casal, dois meninos, duas meninas. Então, há, né, uma subjetividade nisso. Tá? Então, uma mesma coisa pode ter várias interpretações, certo? Porque há subjetividade. Subjetividade é aquilo que é intrínseco a cada um de nós, certo? Olha só, agora eu vou abrir aqui para vocês o nosso livro, né? O livro que você tem acesso aí, certo? E a gente vai agora entrar, né, nesse universo das narrativas, certo?
você vai abrir aí o seu livro, e aqui eu tenho, né, nesta unidade, que é a unidade 4, por exemplo, uma proposta de produção textual. Isso é importante que façamos juntos, porque essa capacidade interpretativa, essa capacidade elaborativa, ela deve começar, né, antes que a gente chegue na tipologia dissertativa argumentativa, que é a cobrada no Enem, ela deve ser praticada antes. E nada melhor, né, do que praticar com esses gêneros narrativos, como conta, crônica, algo que possa ser aprazível, que possa ser bom, para que você vá exercitando esse processo de escrita, tá? Então eu separei essa proposta 3 aí, que foi da FUVEST de São Paulo, né, que está no nosso material, no seu material, tá? E que diz o seguinte: uma indignação, uma raiva cheia de desprezo crescia dentro do peito de Vicente Lemes, à proporção que ia lendo os autos. Um homem rico como Clemente Chapadense e sua viúva, apresentando o inventário tão somente à casinha do povoado. Veja se tinha cabimento. E as 200 e tantas cabeças de gado, gente. E os 2 sítios no município, onde ficaram. Ora bolas! Todo mundo sabia da existência desses trens que estavam sendo ocultados. Ainda se fossem bens de pequeno valor, vá lá. Que inventário nunca rola tudo. Tem muita coisa que fica por fora. Mas naquele caso, não. Eram 2 sítios, 200 e tantas reses, cuja existência andava no caminho dos habitantes da região. A vila inteira, embora ninguém nada dissesse claramente, estava de olhos abertos, assuntando se tais bens entrariam ou não entrariam no inventário. Lugar pequeno, lugar pequeno, em que cada um vive vigiando o outro. Pela segunda vez, Vicente Lemes lavrou seu despacho, exigindo que o inventariante completasse o rol de bens, sob pena de a coleteria estadual o fazer. Aí, como quem tira um peso da consciência, levantou-se do tamborete e chegou à janela que dava para o largo, lançando uma olhadela para a casa onde funcionava o cartório. Calma, a vila constituída pelo conjunto de casas do largo. Veja bem, você tem aqui a Bernardo Elis, o tronco, né? Imagine os possíveis desfechos da situação apresentada no texto de Bernardo Elis. Compõe então 2 breves redações que consistam respectivamente um desfecho trágico e um desfecho cômico, isto é, um desfecho, um fim que seja engraçado, né, irônico, e um outro fim que seja trágico, fatal. A partir da leitura desse texto, você pode utilizar, né, a sua capacidade imaginativa, né, a sua capacidade criativa para desenvolver o desenrolar dessa história. É importante que você já tenha aí um início, né? E aí esse processo de produção escrita, né, de produção da escrita, ele deve ser feito diariamente, pelo menos uma vez por semana, você deve escrever um texto, para que você vá melhorando a sua capacidade argumentativa, para que você vá melhorando a sua capacidade interpretativa e para que você vá melhorando a sua capacidade de escrever. O livro, né, o nosso material aqui, ele está repleto de propostas. Aqui eu tenho a proposta 4, que também é da FUVEST, veja bem. Suponha que você foi surpreendentemente convidado para uma festa de pessoas que mal conhece. Conte num texto em prosa, olha só o conceito de prosa, é a linguagem, é a fala, é a escrita usualmente, né, feita por nós, sobretudo nessa tipologia, né, nesse contexto. Você sabe que o verso, ele é próprio, mais uma vez eu trago esse conceito aqui, dos poemas, das poesias, por exemplo, né, e também dos cordéis, né? Então, a sua redação ela é em prosa, por isso que comumente você pega aí essa denominação, tá? Olha só, suponha que você foi surpreendentemente, voltando aqui à proposta 4, tá? Convidado para uma festa de pessoas que mal conhece. Conte, num texto em prosa, o que teria ocorrido, imaginando também os pormenores da situação. Não deixe de transmitir suas possíveis reflexões e impressões. Evite expressões desgastadas e ideias prontas. Então, o teu material, o teu livro, ele te traz uma proposta, né, que convida você a continuar o processo de escrita, né, a partir de uma ideia. Isso é muito bacana porque a partir de algo você consegue criar outro. E o legal, o interessante é que cada um de vocês consegue, né, fazer uma história, produzir um texto de maneira diferente.
essa é a graça da produção textual. É cada um pegar, né, de maneira subjetiva, tá? De maneira subjetiva, essa introdução e caminhar para a produção desse texto. Isso é que é o interessante, isso é que é o bacana, certo? Olha só, há uma outra proposta aqui com teor narrativo, essa também é boa. Proposta 5, olha só, cria um texto narrativo, imaginando a seguinte situação. Você está a bordo de um foguete com a sonda automática em direção ao cometa Halley. Durante o percurso, informam-lhe que haverá um congestionamento de trânsito. De forma original e bastante criativa, apresente o local em que ocorrerá o fato, o modo como acontecerá, tá? Isso é bacana. Outra coisa aqui também, olha só, pronto, o modo como acontecerá. Olha só, a partir dessa situação, problema que eu te dou, você consegue criar opções, alternativas para o processo de escrita, para o processo de conclusão desses textos. É claro que eu volto ao slide, né, para que você veja aqui e presencie, certo? O que é importante que se tenha. Olha só, aqui, com relação ao foco narrativo, perguntas indispensáveis no teu processo de escrita. O que é o fato, né? Com quem, personagens, onde, que é o ambiente, e quando, que é o momento. É importante perceber, pessoal, sobretudo no gênero conto, que você tem uma sequência, tá, de acontecimentos. E essa sequência de introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho, basicamente, né, o conto, né, por exemplo, o gênero conto, ele tem uma característica de ser mais condensado, de ser mais curto, né? Segundo Edgar Allan Poe, né, que foi um grande escritor, ele dizia que no conto você lê de uma sentada, isto é, em coisa de 10 minutos, 15 minutos. Né? O conto é uma narrativa, né, curta, breve e que envolve poucas personagens. Daí a importância de você não se detalhar muito acerca de quem são, onde moram, o que fazem, mas sim dar um desfecho, dar uma participação, né, naquela produção ali, mas não dando muita ênfase a todas as personagens, sejam elas principais ou secundárias. Principais são as protagonistas, né? Secundárias são aquelas que ficam em segundo plano ou coadjuvantes, né? É importante você perceber isso, para não ter um texto muito longo, né? É importante de 20 a 30 linhas você já conseguir finalizar, tá? Na narrativa, tá? Lembrando que o teu narrador ele pode ser observador, ele pode ser onisciente, ele pode ser personagem, mas em primeira pessoa, para fazer um narrador personagem que participe do texto. Há, né, na literatura várias obras clássicas, por exemplo, o Dom Casmurro, de Machado de Assis, traz o Bentinho como narrador personagem, tá? E aí ele descreve os fatos da narrativa com a Capitu, a que tem olhos oblíquos e dissimulados, né? Todos sob a óptica dele, todos sob o seu ponto de vista. E aí, se você não conhece o Machado de Assis, nem muito menos a obra Dom Casmurro, está aí uma bela oportunidade de procurar, de conhecer, sobretudo você que está inserido nesse universo digital, né, nesse campo tecnológico, tem essa facilidade imensa de fazer essas pesquisas, essas buscas rápidas aí, tá? Usa a tecnologia em benefício próprio, tá? Não perde tempo, tá, com a tecnologia, utilizando para outras coisas, né, desnecessárias, como jogos, passatempos. É importante que você utilize a tecnologia em benefício seu, em benefício próprio, que você leia, né, porque eu já disse isso aqui e vou repetir. Esse processo de escrita é muito solitário. E, ademais de solitário, além de solitário, ele é subjetivo, ele é de cada um. Então, quanto mais bagagem cultural, intelectual você tiver, melhor para você, tá? Então, fica atento, fica atenta às propostas do seu livro e aproveita essa oportunidade para escrever. E aí o seu colega de repente fez a mesma proposta, mas com uma perspectiva diferente e vocês trocam ideia. Isso é que é o bacana, tá bom? Então eu espero que tenham compreendido a nossa aula de hoje, tá? Estudem pelo nosso material e até o nosso próximo encontro.